Irmãos, aquelas mãozinhas assim que as pessoas costumam fazer, não façam, porque aquelas mãos, elas saúdam ao ídolo, Deus Amon, Amon-Ra. Sim, por isso que o nome da saudação pós-oração que os religiosos dizem no final é Amém. Por quê? Porque o nome do ídolo, o nome do Deus é Amon. E eles trocaram para Men. Porque em vez de ficar Amon, ficou Amém. E eles colocaram no final de toda a oração dos religiosos e as mãozinhas as mãos do Deus Amon. Porque a imagem do Deus Amon, o ídolo Amon-Ra, é um homem com as pernas assim e com as mãos assim. Então, não façam, porque é saudação ao ídolo Amon-Ra. Então, como fazer a nossa oração? Clamar os verdadeiros sagrados com as mãos assim, assim, ou assim, ou assim, porque era com as mãos assim que o nosso Messias, o nosso Salvador, o ungido, o enviado, o verdadeiro Mashiach orava. Ele ajoelhava e orava assim. E alguns gostam de orar assim, como recebendo as bênçãos do céu, que com certeza elas vêm para nós. E também quando abençoamos alguém, um enfermo ou uma pessoa que precisa de oração, podemos fazer assim sobre a pessoa, porque com certeza o Arkadosh, o Espírito Santo, estará sobre nossas mãos. Com certeza a mão do nosso Criador estará sobre as nossas mãos, abençoando a quem nos abençoar. Então, como diz na palavra, abençoarei todo aquele que abençoar o seu próximo. Abençoarei todo aquele que abençoar Yerushalayim, que é Jerusalém. Abençoarei todo aquele que orar ou abençoar Israel, não é? Então, irmãos, lembrem-se e vejam que a figura do Amon-Ra aí. Lembre-se sempre, porque os indianos fazem muito isso. Os indianos, aquele povo lá, que vocês sabem que crê Hare Krishna, crê naquela deusa que tem 6 braços e 6 pernas, e eles têm todo tipo de idolatria, eles creem em todo tipo de ídolo, menos no Salvador e menos no Criador verdadeiro. Por quê? Vocês já ouviram falar que o povo indiano, ele fala muito em ídolo e eles fazem muito apologia a ídolos, de vários tipos de ídolos, tanto deusas quanto deuses. Então, temos que ficar atentos, porque idolatria é abominação ao Eterno e ao. Então, todo aquele que cometer idolatria
estará ofendendo ao Pai. Então, amuletos pendurados no pescoço com ídolos, gestos que saúdem a ídolos, palavras que se refira a nomes de ídolos. Então, coisas tipo o olho que tudo vê, aquele olho que carregam, que dizem que é o olho do Criador, o olho do universo. O universo não é o Criador. Aquele olho que as pessoas gostam de usar brinco e carregar no pescoço, aquele amuleto é o olho de Horus. E Horus não é o Criador. Horus é um ídolo. Então é Horus, Eros, Mitra, Iesus, tudo isso são ídolos. Zeus são ídolos, nenhum é o Criador. Então nós prestemos atenção. Amuletos existem vários, figa, pé de coelho, até nem sei quantos. Tem alguns que usam pimenta, tem outros que usam trouxinha, não sei do que eu nem sei dizer o que é, porém eu vejo assim, mas nunca perguntei. Porém, a gente vê nessas lojas que vendem amuletos, então são muitos amuletos e significados. Então, essa maioria dessas coisas aí é idolatria. Então, nós temos que ficar atentos para que não sejamos arrolados na idolatria da Babilônia. Saiam da Babilônia, irmãos, porque o mundo todo está tomado por coisas da Babilônia, por coisas que saúda ídolo, por coisas que homenageia deuses, e nenhum é o nosso Criador. Então, percebam que as pessoas gostam muito dessas coisas. A maioria das pessoas gosta de amuleto e gosta de superstição. Então, superstição, mas é tradição, é costume. Exatamente. É tradição, é costume. Só que costume, tradição, o nome já diz, uma coisa que se faz, sempre se fez e fica fazendo. Não quer dizer que seja a ordenança dos sagrados, nem do Pai e nem do Filho, porque o nosso Criador não deixou escrito em lugar nenhum que temos que usar amuleto e nem temos que fazer coisas por costume, por tradição. E o nosso Salvador nunca pregou isso, nunca disse que temos que usar amuletos, e pelo contrário, desde lá da época de Moisés, Abraão, todos aqueles profetas passados, eles condenaram a idolatria. O Abraão quebrou os ídolos do pai, Moisés, ele condenava os idólatras e brigava, amaldiçoava todos aqueles ídolos quando ele encontrava. E todos os profetas, inclusive o último profeta, que foi o nosso Salvador, o nosso Mashiach, ele jamais aceitou a idolatria dos nicolaítas. Os nicolaítas, aqueles religiosos que o condenaram à morte. Os nicolaítas é o nome que ele deu àqueles usurpadores do evangelho verdadeiro, da palavra verdadeira do Pai. Porque Nico, subjugar, laítas, os leigos. Então eles sempre subjugaram os leigos. Leigos somos nós. E eles fizeram o quê? Com a autoridade que eles tinham, eles
usaram para subjugar os leigos, e eles obrigaram as pessoas a fazer coisas e a carregar coisas e idolatrar ídolos, e chegou uma época que eles começaram a condenar as pessoas à fogueira, porque uma era bruxa, a outra era não sei o quê, e o outro lá fazia idolatria demais, o outro fazia feitiçaria, e o outro fazia benzedura, e o outro fazia não sei o quê. Então, quer dizer, eles estimularam o povo a isso, eles criaram, levaram o povo a isso, e quando o povo acostumou-se com essa idolatria, eles começaram a condenar e levaram, exterminaram, eliminaram vários irmãos nossos, vários crentes em fogueiras, em praça pública, porque eles não queriam mais aquela prática, e eles acharam que aquela prática da idolatria, de benzeduras e idolatria extrema, rituais e coisas assim, estava passando, acelerando à frente deles. Então eles estavam com medo de perder a autoridade, do mesmo modo que eles tiveram medo de perder o trono para o rei, que eles acharam que o nosso Mashiach era um rei de trono terreno, que ia ocupar o trono do Herodes, o trono do César, o trono daqueles Pôncio Pilatos e todos eles lá. Então, quer dizer, eles não aceitaram e tinham medo de perder a autoridade. Por isso que eles não aceitaram o nosso rei, o nosso mestre, o nosso Mashiach, Yahusha, porque ele é o rei, sim, porém ele é o rei dos Yaldim, ele é o rei do povo, dos judeus, dos hebreus lá da época, não é? E eles achavam que o trono dele era terreno, só que não. Porém, ele é rei, sim, continua sendo rei e voltará. E será sobre todos e sobre tudo, como ele é hoje. Porém, muitos não creem e começam a fazer coisas para qualquer outro nome. Então, irmãos, orem assim, clamem ao Eterno Yahweh, e no nome do seu filho Yahusha, o Mashiach, que tudo que você pedir a ele, no nome do seu filho, com certeza você terá. Pare de fazer poses e saudar a ídolos, porque isso não leva a nada e só compromete você. Ah, irmão, quanto mais idolatria você cometer, mais comprometido você ficará. Mais pecador nos tornamos, não é? Então, nos tornemos purificados, dignos do nosso Salvador. Sigamos a Ele sem pensar em nada. Então, ao invés de dizer amém no final das suas orações, diga assim seja, ou assim será, assim seja, assim será, assim é. No nome de Yahusha, assim é. No nome de Yahusha, assim será. No nome de Yahusha, assim seja. Não diga mais amém, porque amém é um nome reformado, mexido, modificado do
Amon-Ra, que é o deus Amon, um ídolo, um demônio. Entendem, irmãos? Aleluia!